A paz do Senhor Jesus. E vamos para mais um devocional diário de hoje. O tema do nosso devocional é a base de um relacionamento com Deus. Salmos de número 42, verso 1 e 2, que vai dizer assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aleluia, glória a Deus. Sempre que eu leio este salmo, eu muito me emociono pelo teor das palavras contidas nesse cântico. É como se eu pudesse sentir a angústia do salmista. Como se eu pudesse sentir esse sentimento que apavorava o salmista quando este estava longe do lugar de adoração. Porque quem nunca se sentiu ou se viu nesse lugar de angústia devido a um distanciamento, a um afastamento de Deus? Quem nunca, nesse lugar de angústia, ao afastar-se de Deus, desejou estar novamente na presença dele, sentindo toda a paz, sentindo toda a segurança que estar na presença de Deus pode nos proporcionar? Quando nós já tivemos na presença de Deus, esse afastamento nos causa um buraco, um vazio. É como aquele louvor que diz que quem um dia pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Quando nós nos afastamos um pouquinho da presença de Deus, a gente começa a sentir uma angústia. A gente vai à igreja, mas a gente sente um vazio. A gente ouve ministrações, mas a gente sente algo que não está batendo, não está ligando. E a gente começa a questionar: Senhor, por que eu não estou te sentindo? E isso causa um certo desespero no nosso coração. E eu acho lindo quando o salmista ele inicia esse salmo comparando a nossa necessidade espiritual de Deus com a necessidade da corça de um animal que um animal tem pela água. A corça é um animal ágil, que tem um estilo de vida que demanda uma constante movimentação, porque a corça é um animal que atrai muitos predadores. É um animal perseguido. Então a corça ela precisa estar em movimento para que ela não venha a ser alvo fácil de nenhum predador. Assim somos nós. Precisamos nos movimentar para poder não sermos presa de um predador. Mas muitas das vezes a falta de Deus, a falta da água nos faz acomodar. E essa acomodação ela causa perigos para a nossa vida espiritual. E por causa desse constante mover da corça, ela é um animal que sente muita necessidade de se hidratar, de beber água. E caso ela não esteja constantemente junto a uma fonte de água, acaso ela passe muitos dias sem beber água, ela começa a ressecar o seu pelo, e esse pelo ele começa a causar rachaduras em sua pele, e essas rachaduras elas vão se transformando em feridas, e essas feridas elas começam a fluir sangue. E esse cheiro de sangue, ele atrai os animais predadores da corça. E é por isso que a corça, ela precisa da água. Quando a corça ela encontra uma fonte de água, um rio, um riacho, a corça ela submerge
nesse rio, nesse riacho, nessa água. E ela, além dela matar a sua sede, ela se lava, ela se limpa, ela tira toda a impureza, todo o resquício de sangue. E então, assim, ela se elimina todo o odor daquele sangue que atrai predadores que se alimentam da fragilidade. E é assim na nossa vida, irmãs. Quando nós estamos juntos de Deus, nós nos tornamos fortes. Nós fechamos as brechas, as rachaduras que há em nós, que atraem pessoas que se alimentam da nossa fraqueza, pessoas que se alimentam da nossa limitação, pessoas que se alimentam da nossa fragilidade. Repare só que quando nós estamos frágeis, nós somos alvo de fofoca, somos alvo de contenda, somos alvo de disse-me-disse, tudo nos afeta, tudo nos machuca, tudo nos causa morte. Quando estamos longe de Deus, qualquer coisinha que alguém fala nos entristece. Qualquer coisinha que as pessoas fazem conosco nos abate ao ponto de a gente não querer mais caminhar. Mas quando a gente está ali, alicerçada, alimentada, aleluia, quando nós saciamos a nossa sede em Deus, nós nos tornamos fortes em Deus. Então nós não damos brecha à conversa, a palavras, nada nos fere porque nós estamos protegidas pelo Senhor. É sobre isso que o salmista estava dizendo. Ele estava reconhecendo que ele necessitava, que a alma dele sentia falta de estar com Deus no lugar de adoração. Aquele povo estava exilado na Babilônia e agora não tinha mais o templo para se reunir. Quantas das vezes nós sentimos falta de estar na casa de Deus, mas hoje nós não necessariamente precisamos só estar lá para adorar. Adoramos a Deus aonde nós estivermos, dentro da nossa casa. Aquele povo precisava estar no templo para adorar. Hoje nós até precisamos estar no templo, mas hoje nós também somos templo. Quantos de nós sentimos falta de estar com os nossos irmãos adorando em comunhão? Na época da pandemia, as pessoas elas queriam estar juntas, elas queriam cultuar, elas tinham sede de Deus, elas oravam mais. Mas quando a pandemia se encerrou, aquele desejo da nossa alma de estar com Deus parece que foi junto com a pandemia. Nos acostumamos muito rapidamente à presença de Deus. E por isso, às vezes, negligenciamos. Todo dia eu posso entrar na presença de Deus. Então, se não der hoje, amanhã eu estou. Amanhã eu entro. Amanhã eu oro. Amanhã eu vou para o secreto. Amanhã eu vou para o culto. Mas não, nós temos que entender que a nossa alma tem sede diariamente de Deus. Assim como nós comemos, assim como nós bebemos, nós também temos que ter sede de estar na presença de Deus. Não sede de pedir algo a Deus, de orar somente quando precisamos de algo da parte de Deus, não. A sede de estar somente na presença de Deus. Não é do que Deus pode fazer a nós, mas a vontade pura e simples de apenas estar na presença dEle. Louvando, adorando, orando, glorificando o nome dEle, dizendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é reto. Dizendo o quanto nós necessitamos e ansiamos pela presença dEle, o quanto a presença dEle nos faz falta, o quanto a presença dEle causa uma lacuna na nossa vida e nos impede de ter uma vida plena. Mas esse lugar está sendo roubado de nós diariamente pelos nossos anseios materiais, pelas nossas preocupações materiais. Ao invés de lançarmos a preocupação no Senhor, nós tomamos da mão dele a preocupação e nos preocupamos ao ponto de corromper esse relacionamento que temos que ter com Deus. Damos um jeitinho para tudo, mas não damos um jeitinho para estar na presença de Deus. Colocamos as nossas ocupações, os nossos afazeres à frente desse desejo. Eu não estou falando apenas de estar na igreja, irmãos. Isso é maravilhoso. Estar na igreja é algo que me dá prazer. Estar com meus irmãos, ter aquele culto gostoso para o Senhor com louvores.
com palavra. É maravilhoso cultuar, sentir a presença de Deus, pular na presença de Deus, ou ver aquele movimento na casa de Deus, mas também estou falando daquele momento onde ninguém está vendo a gente, onde nós chamamos a presença de Deus dentro do nosso lar, onde nós ansiamos por fazer as coisas rápido, para tirar aquele tempinho de oração, e nós falamos, não, hoje eu vou fazer tudo bem rapidinho, para poder entrar para o quarto, para adorar o Senhor, aquele tempo que a gente para, coloca um louvor e começa a sentir a presença de Deus, a adorar sem preocupação de fazer alguma coisa, sem preocupação de sair da presença, mas de viver aquele momento em Deus. É esse anseio que eu estou falando. Estou falando de um tempo em que nós sentimos esse desejo genuíno, natural, esse primeiro amor. E esse texto vai nos fazer refletir se realmente nós temos demonstrado essa necessidade de Deus, ou será que o nosso foco tem sido mais na necessidade do que Deus pode fazer por mim? Isso é muito ruim, porque nós, como seres humanos, não gostamos de ser tratado dessa forma. Quem aqui gosta de ter amizade ou um parente que só nos procura quando precisa de nós? A gente se sente usada. Eu não gosto, eu tenho certeza que você também não gosta daquela pessoa que só te liga quando precisa, só te manda um WhatsApp quando precisa. Quando chega na tua casa, você sabe que ela não veio te visitar, não veio matar a saudade. Ela veio pedir. Ela veio, de alguma forma, tirar algo de você. Ela veio porque precisa de você para algo. É muito ruim se sentir usada pelas pessoas. Já pro outro lado é maravilhoso quando alguém te liga, quando alguém faz uma surpresa para você, quando alguém te manda um WhatsApp dizendo, eu tô com saudade de ouvir a tua voz, eu tô mandando essa mensagem, não é por nada não, é só porque eu queria conversar com você, eu tô com saudade de você, eu tô com vontade de dar um abraço, quanto tempo a gente não se fala, só para jogar uma conversa fora. É tão gostoso ver que nós fazemos falta para alguém e que alguém sente a nossa falta ao ponto de nos ligar, de nos visitar, somente para estar na nossa presença. É maravilhoso isso. Se é maravilhoso para nós, quem dirá para Deus, que sonda o nosso coração e sabe quando nós nos apresentamos diante dele, por necessidade dele ou por necessidade daquilo que ele pode fazer. E isso nos faz a refletir hoje que tipo de relacionamento nós estamos tendo com o nosso Deus. Isso me fez refletir se realmente eu anseio pela presença de Deus. Se eu tenho preguiça de orar, se eu tenho preguiça de ler a palavra, se eu tenho preguiça de entrar para o meu quarto e orar, significa que eu não anseio por estar com Ele. Isso é uma vergonha para mim. E a minha oração hoje é que o Senhor coloque em mim esse desejo de acordar falando, não, eu preciso primeiro ler, eu preciso primeiro falar com meu Pai. Não por obrigação, porque Ele não nos pede nada por obrigação. Ele não nos obriga a buscar Ele. Ele só diz, é melhor assim. Eu quero que isso seja algo parte da sua vida, filha. Eu não quero que você diga, eu vou fazer porque Deus vai me castigar. Não, Ele quer que nós façamos isso por amor, não por obrigação. Aleluia. Ele quer que nós ansiamos, que nós desejemos profundamente estar com Ele por uma necessidade de sobrevivência, dizendo, eu preciso estar com Ele porque senão eu morro. Assim como a corça, se não tiver junto a uma fonte de água, ela morre, sou eu. Se eu não estiver junto de Deus, se eu me afastar um pouquinho, eu morro. Será que estamos buscando a Deus dessa forma? Perdemos a reverência. Já acostumamos com a presença de Deus. Não sentimos mais aquele frio na barriga, aquele desejo que chegue logo o dia do culto. Não nos arrumamos com antecedência dizendo, eu vou pro culto, eu vou escolher a minha melhor roupa, eu vou pro culto, nada, já começa adorando aquele desejo que criança tem quando pequena de ir à escola. Minha filha chorava para ir para a escola. Eu ficava doente, febril, se minha mãe não deixasse eu ir para a escola.
Eu amava ir para a escola porque eu tinha sede de conhecimento, de estar no meio dos meus amiguinhos. É aquela mesma sensação de ir para a igreja, falando, eu vou para a igreja, hoje eu vou para a igreja. Eu ficava, gente, hoje eu vou para a igreja e queria que todo mundo fosse sentir o que eu sentia na igreja. Mas a gente vai crescendo, a gente vai perdendo a sensibilidade. Por isso que Deus fala que nós temos que ser como criança. Sentir esse entusiasmo, mas nós nos acostumamos com o culto. É só mais um culto, se eu não for hoje, amanhã eu vou. Fazemos as coisas não mais correndo para poder sobrar um tempo, para a gente tirar um tempo com Deus. Para dobrar o nosso joelho. Se dobramos o joelho, dobramos com pressa. Se entramos para o secreto, já contamos o relógio. Será que eu orei muito? Será que eu orei pouco? Estamos preocupados com o tempo que passamos lá. Por quê? Será que temos demonstrado essa necessidade urgente de estar com Deus? Não para pedir, só para adorar. A alma do salmista estava abatida pelo distanciamento do lugar do culto. O salmista estava longe do templo de adoração, mas hoje nós não estamos longe do templo, porque nós somos o templo. Ele habita em mim e ele habita em você, mas ele só vai se manifestar em nós se nós buscarmos por ele, se nós dermos lugar à sua manifestação, se a nossa alma e espírito o tiver como prioridade. Não basta ele viver em mim, ele precisa ser prioridade para mim. Porque a base do nosso relacionamento com Deus inicia em nosso desejo urgente por ele. Amém, mães? Que maravilha. Esse texto é muito lindo. Que ele vem despertar em nós. Que nós viemos orar mais. Pedindo ao Espírito Santo que coloque em nós sede pelo Deus vivo. Pai, essa manhã eu te louvo por esta palavra. Glorifico a ti por esta palavra. Senhor, essa palavra ela me constrangeu, me envergonhou. Porque muitas das vezes dizemos com lábios que te amamos, mas nós não temos esse anseio. Às vezes ficamos empolgadas por uma viagem, por um passeio, perdemos até o sono. Quando vamos a um lugar que queremos muito, ficamos empolgadas para ir comprar algo novo para o nosso lar. Mas essa mesma empolgação não temos para estar na tua casa. Essa mesma empolgação não temos para entrar para o nosso secreto. E mesmo assim, com todas as falhas que nós apresentamos, o Senhor nos ama. E o Senhor deseja que estejamos na tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, coloque em nós desejo, fome, sede pela presença do Deus vivo. Que nós não viemos nos apressar para sair da presença. Que nós viemos nos apressar para entrar, mas não ter pressa para sair. Que nós viemos nos deleitar no Senhor. Como diz o salmista, deleita-te no Senhor. Que Ele possa, Senhor, que nós possamos, ó Pai, ter prazer em estar contigo. Só por estar. Não para pedir. Somente para adorar. Somente estar nos teus braços. Nos acalentar no teu colo, Senhor. Ó Deus. Somos tão falhos. Falhos diante de ti, Pai. Mesmo assim o Senhor nos escolheu. Não nos deixa como nécio, mas coloque em nós, ó Pai, essa necessidade de buscar pela tua face. Que nós possamos perder tudo, exceto a tua presença, que nós viemos valorizar a tua presença, Pai, como nunca antes nós valorizamos. Em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Continua falando profundamente ao nosso coração. Que essa palavra não seja apenas um momento de reflexão, de emoção, de choro, não. Que essa palavra ela venha perpetuar em nossa alma. Que o nosso coração não venha se esquecer desse dia e todas as vezes que tivermos preguiça de te buscar. Que nós venhamos lembrar da corça, que corre desesperadamente para chegar até a água. Que não vê a hora de poder mergulhar nas águas, limpar as suas feridas e saciar a sua sede. Que sejamos como ela.
É um animal irracional, mas age com prudência, que nós venhamos agir com prudência, com amor. Em nome de Jesus, fica conosco. Perdoa as nossas falhas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, Senhor, nos livra de todo o mal. Amém. E se essa palavra fez sentido para você, quem sabe ela também faça sentido para a vida de alguém, compartilha no grupo da família, compartilha com alguém essa palavra, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Deixe o seu comentário, o seu curtir para nos ajudar, para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.